Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, pela Amazon, pelo iTunes, por onde quer que você esteja chegando até aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está ouvindo esse podcast em 2060, tenho certeza que esse podcast vai servir muito para sua vida, porque nós estamos em maio de 2023 e hoje o papo vai ser incrível, com uma pessoa incrível, que eu já pedi há muito tempo, já era para estar aqui desde o primeiro ano do NapaCast, mas ela não veio, ela vai contar por quê. Minha amiga pessoal, como ela disse que ela chama de amigo Edu, quem tá aqui comigo hoje é minha amiga Tamires Paz. Muito obrigada! Du, posso fazer um agradecimento especial? Não. Primeiramente, o que todo mundo já fala é uma honra, com certeza. Mas mais do que isso, muito obrigada, meu amigo Eduardo, abençoado, amado do teatro e da vida, que hoje para o NapaCast me convida. Olha só. Aqui abro o meu coração para os ouvintes e para o seu narigão. E bora lá que hoje é dia de dores, amores, informação e muita alegria. Bora? Bora. Você não existe. Obrigado. Você sabe, né? Obrigado. Do sempre para sempre. Tudo sempre pra sempre. Gente, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo, nós nos conhecemos há quantos anos, Tamires? Olha, eu entrei... Faz pelas suas contas de idade, porque eu não lembro. Eu tenho descalculia, tá? Então eu acho que eu não vou saber fazer esse cálculo. Porém, eu tinha 17 anos quando eu te conheci. Hoje eu estou com quase 35. 18 anos. Muito bem. 18 anos. Há 18 anos atrás, nós nos conhecemos, aventureiros querendo aprender teatro em Bragança Paulista. Isso. Fomos aprender teatro. Fomos com Cristina Pacheco. E cada um seguiu um rumo nessa vida. Sim. Mas a arte nunca nos deixou. Nunca. Nunca nos deixou. Que incrível isso. Jamais. Mas como todo convidado e convidada que vem nesse NapaCast, chegou a hora que eu vou te presentear. Ah, é? É, lógico. Gosto. Ó, peraí. Eu tenho uma frase. Tem gente que fala, não precisava. Hoje mesmo eu ouvi isso de alguém, né? Aham. Então, mentira. Quem não gosta de presentemente... É verdade? É verdade. Então, aliás, por favor. tá chegando meu aniversário, dia 16 de junho. Quem quiser me dar presente, viu, Luísa? Quem quiser me dar presente? Quem não gosta de presentemente? Dia 16 de junho. Perdi mão? Beijo. Chocolate Nicolate te mandou uma sacola de trufas, chocolate, pão de mel. Gratidão. Se não gostar, pode deixar pro Fernando do vídeo, que faz tempo que ele quer comer e ele Esse eu ganha. não vou deixar. Não, porque quem não gosta de presentemente, chocolate, então... Peraí, deixa eu dar uma olhada. Eu preciso ver, vai. É lindo. Veja Preciso isso aí. ver, porque presente a gente É abre. incrível isso. É incrível isso. Gente, o Luiz, né, meu primo, adora ir lá. O seu sósia. Luiz, meu sósia, que dá autógrafo na rua. Que delícia! Ele dá autógrafo? Dá. Olha só. Eu falei pra ele, esse dia falaram, eu posso tirar uma foto com você, Edu? Eu falei, tirasse, Luiz. Olha isso, gente. Ai, já Essa tô... trufa é maravilhosa. Peraí, a hora que terminar, vocês já sabem o que eu vou fazer, né, gente? A hora que terminar. Maravilhoso isso. Ai, amei. Gratidão, gratidão. Chocolate, Nicolate, vocês arrasaram. Porque, ó, demais. chocolate, gente, pra mulher ainda, tem coisa melhor. São demais. Gratidão. Põe aqui do ladinho. E a Total Grass, a nossa parceira, a marca em grama sintética, que agora fez... Como chama o estádio, Lu, que eles fizeram? É do Botafogo? É isso? Nossa, eu não sei. É do Botafogo? De grama sintética? Eu acho que é do Botafogo. Eu sei que é um dos primeiros estádios com grama sintética e muito elogiado, feito pela Uau. Total Grass. E eles te mandaram um tapetinho de grama artificial. Que honra! É, Total Grass. Né? Olha! Que incrível isso. Do estádio para mim. Do estádio para você. Arrasou. Botafogo, obrigada, né? obrigada. Eu vou colocar Botafogo. aqui, ó, pra todo Pode, mundo pode, ficar vendo pode, meus pode. presentes. E o mimo do NapaCast pra você. Que lindo! Esse... NapaCast, Gente, ó, vocês sabem que eu tomo muita água, então esse vai me ajudar muito, muito, muito. Queria aprender isso, viu? A tomar água. É, mas eu tenho uns truques, depois eu te ensino. Eu tenho isso com cerveja, mas com água ainda tá difícil. E será que eu posso pedir autorização do NapaCast para também presentear o ilustre anfitrião que hoje me apresenta? Eu não posso falar não, né? Você Não. falou, né? Tá. Quem não gosta de presente, Nossa, parece amigo secreto, né? Parece. O meu amigo... O meu amigo... Uau! Ô, Lupus, vamos mudar a embalagem, hein? Ai, gente, olha. Meu Deus do céu, que medo. Tem uma coisa muito especial Vai aí. ser... Uau! Não? Não. É pra abrir já mesmo? Já! Ai, Tamires O do povo céu. quer ver. O povo tem até medo dessas coisas. O Fê, onde que eu tô? Tá na minha? Tá. Abre a dela aqui só pra mostrar o cara. Isso, não sei se vai aparecer ou não.
Aonde? Aqui? Eu nem sei o que é, mas eu já tô mostrando. E tem uma coisa aí também pro Miguel, tá? Meu Deus do céu. Tá tudo junto, Peraí, misturado. eu quero ler tudo, peraí. Tá. Jesus! Que vergonha alheia. Meu Deus do céu. Quem sabe? Faz ao vivo. Meu Deus do céu. Eu não tenho essas fotos. Jesus amado. Gente do céu, como o tempo faz bem pra nós, não? Porra. Caraca, 2007. Jesus, Luísa do céu. Gente, eu tinha cabelo. Tinha. Nossa, que incrível isso. Eu não tinha a barba inteira, eu só tinha o queixo, que acho que é onde tinha nascido um pouquinho de barba. Ó, a Marina! Tá na foto. Marina A maravilhosa. professora. Caraca, que incrível. Jesus amado. Aqui que tudo começou. Essa loucura. Por isso a gente tá fazendo podcast hoje, porque o teatro nos move a isso. Tem frases atrás também das fotos, tá? Você já vai... Pera, não... Tem mais coisa aí, você não pega... Pera, deixa eu ler primeiro aqui, peraí. Não, mas aí você vai descobrir. Ah, gente, eu vou ler, e vocês que ouçam junto comigo aqui. A comunicação e o comunicador, o teatro e o ator, o palhaço e o Eduardo. Tudo está junto e misturado, para uma missão e para um legado. Que a sua voz chegue em todo canto, e que a sua essência seja sempre o motivo desse encanto. Abençoada jornada, Tamires Paz. Você escreve bem pra cacete, né? Queria ter a sua inteligência e seu português. É o coração que escreve. Meu Deus do céu. Compensa na descalculia. Olha isso, Du. Olha isso. Eu não aguento ver a cara dele, gente. Ele nem sabe o que é. Tira da caixa. Caraca, bicho. Eu não acredito que é o Chaves. Lógico. Puta que pariu. É o cenário do Chaves, Du. Puta que pariu. Pra que você. Ah, não posso falar besteira. Caraca, que incrível. Abre isso. aqui, ó, pra você ver melhor. Pode tirar. Caraca, que louco isso. Cara, olha isso, Luísa. Que lindo. Caraca. Gente, caraca. Já nem sei mais qual é a minha câmera, né? Caraca, é o cenário do Chaves. Puta, que incrível isso. Gostou, Não é Du? incrível. Eu sabia que você ia gostar. Eu não sei se as pessoas sabem da minha relação com o Chaves, que é algo importantíssimo. Que eu sei, né? Que na semana de lançamento do podcast, eu consegui que a Chiquinha original me mandasse um vídeo desejando boa sorte no NapaCast. Sim. E há 1 mês e meio atrás, a gente esbarrou para quase conseguir ter quem aqui no NapaCast, Luiz? Na verdade, ia ser em São Paulo, né? O seu barriga. Mas esbarramos, mas chegamos perto. Perto Que do incrível. aniversário do NapaCast, quem é que está vindo novamente na sua vida? Incrível. O Chaves, olha aí. Que incrível isso. Que lindo isso. Eu vou ficar 1 hora falando disso. Que delicadeza, eu vou parar, senão eu vou Esse ficar é para o falando. Miguel, mas se você quiser compartilhar com ele, tá tudo bem. Pode ser de vocês dois. Ai, que coisa mais linda do mundo. Olha isso, Luísa do céu. Você sabe? Nossa, eu tô até assim, eu não consigo nem falar. Deixa eu pôr aqui do lado. Assim que é bom. Peraí. Ele ama falar que tudo é palhaço. É. Deixa eu contar. Pra quem tá ouvindo na paquete e não tá vendo, eu ganhei da Tamires um cenário em miniatura do estúdio do Chaves. Com a escada, com o barril, com a porta do Seu Madruga, com a porta da Bruxa de 71, com a escada onde a Pops descia para encontrar o Chaves, com a bola do Kiko, com o corredor que levava até a fonte. Então eu estou descrevendo para vocês o cenário lindo, essa miniatura linda que eu ganhei da Tamires. Nossa, foi um dos presentes mais ricos que eu joguei na minha vida, de verdade. E para contemplar ainda, para adicionar ainda mais amor nesse processo, ela me deu um palhaço herói, com capa, pra dar pro Miguel, que eu não vou dar pro Miguel porcaria nenhuma. Eu deixei pra você decidir. Não, eu vou dar pra ele. Eu falei, sim, olha, dar vocês sim pra podem ele. compartilhar esse presente. Eu vou dar pra ele, porque é o seguinte, a gente vai entrar num papo muito legal em relação a isso. Eu sou um eterno apaixonado pelo palhaço, você sabe disso. O palhaço, a gente sempre fala nas nossas trupes, nos nossos encontros, que a palhaçaria é mágico, né? Eu acho que a palhaçaria me livrou da gagueira, porque eu achava que atrás daquele nariz de palhaço ninguém me via. Ninguém vê, gente. Né? E eu me recordo que quando a gente fez teatro, isso você me contou há pouquíssimas semanas atrás, eu te dei uma nariz de palhaço. Então, né? Tá aí? É sério? Caraca, não acredito que você tem ainda. Caraca, Olha, que incrível gente, isso não é um pedido de casamento, tá? Caraca. Porque o Flávio está ali. Caraca, Isso é tão importante quanto, porque é uma joia, né? caraca, eu não acredito que você tem ainda. Que incrível Pega! isso. Caraca. Olha que... Caraca.
Que incrível. Esse nariz, ele deu vida pra minha palhaça, Que né? incrível isso. Pra doutora da alegria, Paloma gente Pamonha do céu. Pereira Pera, que usou muito, muito, muito esse nariz. Que demais isso. Aí quando, né, dependendo da personalidade do dia, eu virava. Porque você me ensinou, né? É, a gente tinha o truque de ter a face do nariz vermelha ou preta, enfim. O palhaço é mágico, né? É. Nossa, mexeu comigo agora. Eu tô E ficando... cadê o seu nariz? Pra gente O meu tá lá brincar. embaixo. Eu vou pegar lá embaixo. E pra Eu vou gente pedir pra Lu. colocar nariz. Eu vou pedir pra Lu E pegar. fazer ele vozes. Pega em cima da minha mesa, tem o meu narigão grandão. É, pega depois em cima da mesa. Ou pega o da TV do Dudu. Na minha primeira gaveta do gaveteiro tem o do professor Dudu. Pega os dois. E aí, quando você me dá um palhaço pra levar pro Miguel, é tão mágico, Tamires, porque assim, há algum tempo atrás, ele contou pra professora, acho que estava tendo algum bate-papo, não me recordo o que era, sobre a profissão dos pais. E ele falou pra professora que o pai dele é palhaço. E até hoje, se eu pergunto pra ele em qualquer roda de amigos, o que o papai faz? Meu pai é palhaço. Mas com um orgulho tão grande, e é muito engraçado isso, né? E é tão mágico ele saber que o palhaço que habita, e ele fala que habita nele também, que ele fala assim, e eu também já sou palhaço, né, pai? E até antes de ontem a gente estava jantando com 2 palhaços que trabalham para mim. Ele falou, os palhaços falaram, mas qual que é o seu nome de palhaço? Eu falei, Pituleco. Eu falei, é mesmo, é Pituleco e tal. Então é tão mágico a magia do palhaço, e eu acho que isso nos aproxima de um universo que muitas pessoas deveriam chegar. Né? Que é quando a gente ultrapassa algumas barreiras, alguns mitos e algumas vaidades, o palhaço nos desconstrói para isso. Né? Ai, que Desconstrói. mágico. Eu tô falando demais. O podcast com você e eu que tô falando. Ai, eu Cacete. queria isso, sabia? Deixa eu Porque deixar assim, do Rubem Alves tem muita razão quando ele diz que a gente ama quem ouve bonito, né? E no NapaCast, você tem ouvido muitas histórias. Então você tem feito isso muito bem. Mas eu queria que de alguma forma você também falasse hoje. Que incrível isso. Né? É mágico, Tamires, porque eu disse na divulgação do podcast que era algo que eu queria... Pode entrar aqui, Lu. Os palhaços vão conversar? Depois, daqui a pouco. Vamos Sim. Vamos lá. Teremos nariz daqui a pouco. Muito Olha, bem. eles vão deixar aqui os narizes. Sim. Ô, Luiz, esse não tá estourado. Esse. Tem novo na minha primeira gaveta do gaveteiro. Ou na caixa da TV do Dudu. Tem lá embaixo do chapéu, tem uma caixa de sapato que tem vários narizes lá. Que gostoso isso. E quando eu disse que eu pedi pra Tamires há muito tempo vir, foi porque quando eu vi parte do que estava rolando, e eu continuo não sabendo nada, né? Quando você me perguntou, Edu, existe um roteiro pro podcast? Eu falei, não. Temos algumas perguntas de curiosidades, mas talvez nem siga. Mas no sentido de compartilhar. Eu acho que o podcast, talvez ele tenha uma democratização da informação, porque a pessoa escolhe a hora que ela quer ouvir, se ela quer ouvir, se ela quer pular, se ela quer avançar, se ela quer só um recorte, se ela quer ver inteiro. E o podcast nos proporcionou isso, né? Essa proximidade de quem nos ouve. E o NapaCast, por sua vez, eu acho que isso é um marco hoje para o podcast, esse papo contigo, porque o NapaCast começou por uma linha que era para falar de empreendedorismo, de carreira, e em um determinado momento a gente chegou à conclusão que não. A gente tem que contar histórias que inspiram. A gente tem que tentar transformar o mundo através de histórias inspiradoras. E aí eu me deparo com a Tamires, que eu não via, e não vi mesmo, porque Exatamente. se há 18 anos atrás a gente começou no teatro, talvez a gente permaneceu nessa trupe 2 anos juntos. 2 anos. 2 anos. Você permaneceu por 2. Por 2 anos. E aí, assim, a gente nunca mais... O nosso abraço hoje não deixa mentir e eles estão aqui para comprovar. E as coisas nunca mais... a gente nunca mais se encontrou. E parte do grupo também, cada um tomou um caminho, enfim, tal. Mas é muito louco isso, sabe? E aí, quando eu me deparo com recortes do que eu vejo da Tamires, eu falo, cacete, o que será que é? O que será que tá acontecendo? O que será que tá rolando? E aí, quando você começou a externalizar um pouco nas suas redes sociais, eu falei, putz, seria incrível dividir isso. Não no sentido de... talvez de abrir feridas, mas no sentido de quantas pessoas talvez precisariam ouvir. No sentido de dores e amores. É isso. Que é o que todos nós somos, né? Então, Independente se elas são físicas ou emocionais. Começando pelo começo, eu não vou interromper, eu juro. Conta pra galera entender quem é Tamires. Tamires. Olha, eu acho que você já adiantou, né?
uma boa parte do que sou eu, porque continuo sendo tudo isso junto e misturado, né? Então, Tamires é feita de dores e amores. Tamires é psicanalista também. Eu brinco que eu sou atriz aposentada, né? Só que não, porque eu coloco arte em tudo que eu faço. Isso é ótimo. Sempre, né? Então, hoje, percorrendo aqui por cada cantinho, eu percebi que é a mesma coisa que acontece lá na minha clínica. Toda porta que você abre, você fala, nossa, o que é isso aqui? É um cenário? Uhum. Então, a arte continua existindo, né? E eu fui sublimando tudo isso em prol de fazer algo maior no sentido de... Vamos falar, sim, do emocional, vamos ouvir, vamos cuidar, mas vamos também trazer o que é diferente, o que as pessoas não veem, né? Então, por exemplo, a doença, quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu não sabia, e a minha doença não tem cara. Então, você já pensou falar de uma coisa que não tem cara? É estranho, não é? E quando eu falo, você pergunta quem é a Tamires, e eu falo da doença junto. Claro, porque ela faz parte da minha vida a vida toda. Né? Então, essas dores, elas foram transformadas em algo maior. E aí, no meio disso tudo, aconteceu muita coisa, né? Mas tem mais da Tamires, tem mais detalhes aí. O que é a doença que não tem cara? Tá, a doença que não tem cara. Ela é uma doença autoimune, degenerativa. Ela degenera órgãos, vísceras, articulações. Eu já tenho várias degenerações invisíveis, né? E limitações também. E eu nasci com ela, só que nós não sabíamos. Então, teve toda uma infância conturbada, né? Situações que meus pais não sabiam como agir. E sempre foi a doença, que não tem cara, né? E aí, tudo que eu fui me tornando, e sempre com uma dificuldade maior do que para as demais pessoas. Porque uma coisa é você estar me esperando aqui saudável, no horário que você combinou comigo. Outra hora, eu me preparar muito tempo antes, porque eu não sou saudável, fisicamente falando, né? Então, assim, tudo o que a Tamires ou os portadores de doença autoimune fazem é com uma dificuldade muito maior, né? E aí eu comecei a falar sobre isso para auxiliar tanto os pacientes que passam e enfrentam a mesma coisa, tanto quanto para as pessoas saudáveis, né? Porque se eu faço esse monte de coisa, quem é saudável pode mais ainda, né? Então tem vários marcos, situações que eu quero trazer hoje para você. Que momento, Tamires, que é a virada que você entende que você vive? Tá, então acho que o diagnóstico é a melhor parte, né? Porque quando eu recebo um diagnóstico, e antes disso as coisas só iam acontecendo. Então, para vocês entenderem melhor, todos os dias da minha vida eu tenho dor no corpo inteiro. De manhã, que é o horário que você me convidou, isso é inválida. Eu não faço nada de manhã. Eu não trabalho de manhã. Meu dia começa após o almoço, né? Então, assim, as articulações elas ficam todas rígidas. Eu tenho que tomar um banho super quente, deixar a pele assim vermelha para conseguir começar a se movimentar. Entendeu? Quando tem crise, trava. Então, isso é um dia normal, sem crise, por exemplo. Pensa num dia que você está com muita gripe, que o caminhão passou e deu ré. É igual, só que é todos os dias. Caraca. É 34 anos sentindo tudo isso. E aí, fora as dores, né, que não dá para ver, à noite, quando eu me esforço muito, trabalho bastante, faço muita correria, eu tenho febre. A minha febre chega a 40 graus. Então, eu tenho febre quase toda noite. O estado febril eu sempre tenho. Uma febre mais alta também. Porque a minha doença, ela não tem cura. Ela pode dormir. Mas a minha tem insônia, porque eu não dormi até agora. Que loucura, tá? Pois é. Caraca. E aí, assim, como que eu descobri, né? Já tinha passado por várias cirurgias, porque cada hora ela pifa um lugar. Eu já completei 10 cirurgias. Sempre que você entrava em contato comigo, ô, Du, vou operar. Agora eu não posso. Du, vou operar de novo. Parece brincadeira, parece mentira, né? Então, aí vem o médico, depois de 36 exames, e fala, olha, você tem uma doença autoimune, você nasceu com ela, e é por isso que tudo isso aconteceu até aqui. Então, tudo começa a fazer sentido. Quando há esse diagnóstico. Mas isso Sim. você tá falando com quantos anos, você lembra? Ah, claro. Foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás. Ou seja, depois de véia. Sim, porque assim, durante todo o processo de dores, né, e de febres e tudo mais,
Os meus pais não sabiam o que fazer, levavam em médico, o médico não descobria, não pedia exames específicos. Então, eu fui fazendo terapia a vida inteira. Vamos levar para terapia emocional. Então, eu sou uma pessoa terapeutizada desde 1 aninho de idade. Só para você ter noção. Né? E graças a Deus, né? Sim. Porque aí também juntou, Também juntou tudo com o emocional. com todo o resto que eu precisava, do suporte, né? Emocional. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava, depois da minha terapia, no meu divã pessoal, minha psicanalista pergunta, e aí? Qual o lugar dessa doença na tua vida? Quem é ela? Ela vai ser uma muleta? O que ela vai ser? Eu falei, o quê? O lugar da doença agora é o lugar de alguém que tem nome. Eu sei quem é. É tão diferente eu vir conversar com o Eduardo que eu sei quem é, né? Então, assim, eu trago presente que é cara dele, é ele. Eu escrevo para o Eduardo, eu sei quem é o Eduardo. Passaram-se muitos anos, a gente evoluiu, muita coisa mudou, mas a sua essência, eu sei qual é. Então, eu sabia que agora aquilo que estava lutando contra mim o tempo todo, né, num embate dia a dia, tinha nome. Então, você tem nome, eu vou saber quem é você agora. Do que você gosta? Do que você não gosta? O que te atrapalha? E aí foi eu quem comecei a ter comando dela. Caraca. Né? Numa busca sozinha. Estudando bastante, Estudando. entendendo, compreendendo. E aí, no meio disso tudo, Priscila Torres, uma jornalista muito ativa na área. Ela tem uma página bem bacana, ela faz vários trabalhos nesse sentido. Me convidou para ser colunista, né, para esses pacientes. Então, olha, eu fiquei sabendo que você é psicanalista, também tem a doença, e aí, você quer começar a escrever aqui, contribuir para a gente? Vamos embora, vamos contribuir. Vamos começar. E aí eu resolvi não só dar nome para aquilo que me atrapalhava tanto, mas dar voz aos que não sabem como se sentem ou não conseguem nomear os seus processos. Para aqueles que têm dificuldades em suas relações, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho. Só que aí eu falei, nossa, mas tá, eu estou falando com quem é paciente, com quem é parente de paciente, amigo, mas eu também quero falar com quem é saudável. E aí eu falei, então tá. Então vamos falar o seguinte, somos todos feitos de dores e amores. E ainda bem, né? Sim. Porque as suas dores, Du, elas não são físicas, mas todos temos dores emocionais. E tá tudo bem, né? Está tudo bem quando não estiver tudo bem. E aí eu comecei a trazer frases, motivação para lá e para cá. E tô aqui até agora fazendo tudo junto, misturado. E dentro desse sentido de entender, de compreender a dor, o processo, o que é, buscar respostas talvez para algo que não tem resposta, porque muitas vezes é isso, né? A gente vai buscar resposta porque a gente não tem resposta, ou talvez não queira nem ter a resposta. Como que você enxerga isso, Tamires? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar aquilo que está na nossa cara, ou muitas vezes a gente não quer ouvir aquela resposta específica sobre aquele assunto, ou não quero que me pergunte, ou eu não quero que me julguem, ou eu não quero que tentem adivinhar o que eu tenho, porque acredito eu que durante grande parte da sua vida, alguns no sentido de ajudar, outros no sentido de atrapalhar, mas assim, todo mundo queria adivinhar talvez o que a Tamires tinha, né? E isso deve ser um pé no saco, literalmente. E como amarrar tudo isso para que a cabeça funcione? Pois é, eu acho que no meu caso, a base mesmo foi realmente toda essa trajetória de ter feito terapia em diversos momentos da minha vida, não só durante a minha formação para trabalhar, né? Mas antes, durante e depois. Então, isso ajudou muito, me fez... Não é os outros que dizem quem somos nós, né? Somos nós. Sim, sim. Então, este é o processo de você entender que se você... Olha, você é doente, ok, eu sou, qual o problema? Não tem problema, isso não é uma ofensa. Isso é uma ofensa quando vira munição na mão do outro, né? E por que vira munição? Porque dói. Então, o processo de aceitação, de elaborar, de dar um nome e um lugar. Como o teatro, eu dei um lugar para o teatro, né? Posso não estar, nesse momento, em cima do palco, quer dizer, estou. Mas eu dei um lugar, é a comunicação. Eu dei esse lugar para ele. São as cores, é a alegria. Então, quando você dá lugar, você olha
para essa mesma coisa, sob um ponto de vista diferente, tudo muda, né? Então eu falo de uma doença de uma forma leve. É isso que as pessoas precisam fazer com as suas dores. É assumir. Assumir no sentido de ignorar? Não. Ou assumir no sentido de vamos conviver e vamos embora? No sentido de ressignificar. Tá. É uma doença, sim, que não dormiu, que tem insônia, que me ataca diariamente, né? Mas eu tentar combater isso, ela não existe, isso é loucura, é insano, ela existe. Então é ressignificar no sentido de aceitação, mas de conseguir encontrar um novo olhar para aquela situação. Uhum. Entende? Sim. Eu fico muito no pensar muito nisso ainda, porque eu vou bater nessa tecla, mas o julgar, o tentar entender. Tô falando eu como seu amigo de Sim. observar, eu tentava entender o que será que rola, né? E aí quando você fala, putz, é uma doença que não tem cara. Mas pensa isso na infância. Então. Pensa no bullying, na escola, pensa na família. Como foi isso na Você é infância? especialista em bullying. Como foi isso na infância? Tô de frente com Como foi? o Não fala especialista. especialista em bullying, quer dizer que eu faço bullying. Não, especialista na prevenção de bullying. Se você falar especialista em bullying, fala, cacete, você faz bullying com a Gente, Tamires. especialista na prevenção de bullying. Me fale corrigindo. como foi No quando você era Napacast criança. pode tudo. Ele Pode, falou pode, que pode poderia. tudo, pode tudo. Vocês estão de prova. Não, isso Tá, vamos lá. Como foi? Aí você chegou num ponto em que essa situação era uma dor emocional. Aí você chegou em um outro momento que talvez seja o momento de alguém que vai estar ouvindo. Sim. Agora. Sim. Seja emocional ou físico, né? Bom, quando você ainda não ressignificou, aí é complicado, né? Porque quem era a Tamires criança? A insuportável. A que não vai brincar na educação física. A que ninguém pode apertar muito forte porque dói. Né? Então a Tamires era chata, era criança, sei lá, mimada, criança chata, qualquer coisa. E esses apelidos todos dos amigos, dos professores, tá? Na minha época teve, agora os professores são mais evoluídos, mas naquele momento não, tá? Sofri um bullying lascado. E assim, e da própria família. Tios e tias com aquele olhar de... Né? Não é nada. Não é nada. É chata. É isso que ela é, gênio difícil. Gente, gênio difícil é uma criança que amanheceu com febre e não sabe nem por quê. Sim. Sabe? Teve uma vez, olha só a situação. Minha mãe me levou no médico e ele falou assim, não, isso aí é tendinite, porque dói tudo, né? Aí o abençoado me colocou 2 gessos, um em cada braço. Uma criança de 6 anos com os 2 braços engessados para ir para a escola. Por dor. Por dor. Mas não era tendinite. É uma doença violenta que o objetivo dela, sabe qual é? É me deixar limitada em uma cadeira de rodas e toda torta, porque minha doença entorta. Ela vai entortando o dedo, as mãos. Aí você me pergunta, nossa, não dá para acreditar, porque você vai fazer 35 anos, daqui a pouco, e você tá assim? Pois é. Aí a gente fala de um outro setor, né? Eu acredito que eu sou uma boa funcionária. E não é desse plano, não, porque aqui eu sou minha patroa. É de lá. Né? Eu acho que, para quem acredita Deus, para quem não acredita o universo, ele sabe o que eu estou fazendo aqui embaixo. E ele não vai me deixar parada. Mesmo com a doença ativa. Eu tenho sido uma boa funcionária. Então, tudo isso já acontecia aos 4 anos de idade. Só que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, o estudo que eu tenho hoje, o preparo que eu tenho hoje. Eu era só uma criança. E quando você olha para trás isso? Quando eu olho para trás, eu penso assim, ok, essas pessoas... Quando você não sabe, a sua responsabilidade é um pouco menor, né? Então, essas pessoas que julgaram, professores, família, amigos, colegas, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Eles realmente acreditavam que era uma criança difícil. Leonina, com ascendente em Libra e com a lua escorpião. Essa é a explicação. Só que não.
né? Então, assim, hoje eu olho para trás e entendo que eles não tinham condições de lidar com isso. Por isso que eu sou tão insistente em dar voz para as pessoas nesse sentido, né? Quem for lá na minha página tem um manual do autoimune, mas não é para o autoimune, é para quem convive. O autoimune detesta agendar um compromisso, porque ele não sabe como ele vai estar. É uma caixinha de surpresa. Horário, compromisso, é muito difícil. Entendeu? Então, Depois explica um pouco sobre o autoimune. sim. Agora, pode ser? Uhum. O autoimune. Eu estou falando geral, porque assim, as doenças autoimunes elas são muitas, mas eu quero falar geral para acabar ajudando mais pessoas nesse sentido, né? De diferentes doenças autoimunes. O nosso sistema imunológico, qual é o dever dele? Qualquer pessoa sabe. É te proteger. E aí, em uma pessoa com uma doença autoimune, é o serviço contrário. O seu sistema te ataca. Aí eu tenho uma amiga de esclerose múltipla que ela diz assim, ela é portadora de esclerose múltipla, né? Doença autoimune também. Olha, a gente é tão delícia que até os nossos anticorpos querem a gente, entendeu? É isso que acontece, Du. Entendeu? Puta que pariu. Com piada fica mais fácil. Não, mas é difícil você se colocar no lugar, né, Tamires? Sim. Porque o julgar, quando você traz essas analogias com a gripe, com a dor, com o cansaço, o meu julgar é muito pontual. Porque se você falar assim, Edu, qual a última vez que você teve, sei lá, De cama. de cama, ou sei lá, Você já fez uma cirurgia? não considero cirurgia. Pois é. Eu fiz 10. Não, né? E às vezes eu não consigo me colocar no lugar nesse sentido, sabe? Sim. E eu acho que muitas pessoas que nos ouvem, eu acho que isso é muito importante, é no sentido da gente parar para refletir a nossa carga de reclamação sobre, talvez, coisas que nem interferem tanto na nossa vida, e a gente usa isso como verdade absoluta, né? Quantas vezes a gente se apoia em situações, em crenças, em formas de pensar, ou talvez em questões de pequenas dores, sejam elas físicas ou emocionais, e aquilo vira uma verdade absoluta e eu levo aquilo pra vida que não serve pra merda nenhuma. Né? Limita e vira muleta. Vira muleta. E aí quando você começa a contar, porque por mais que nós sejamos amigos há 18 anos, sei lá, eu já me perdi na conta de novo. 18. Eu não sabia de tudo isso. Pois é. Né? O que eu sei é muito superficial, que é o saber de observar, mas não é o saber de compreender. Né? E agora eu estou dando a cara a tapa mesmo, né? Porque é muito fácil eu julgar como espectador. Né? Então, assim, eu não converso com a Tamires, sou um cara que a conheço e, ok, minha observação é em relação a isso. Ah, tá. Tá vivendo. Tá tudo bem. Tá ok. Não nesse sentido, mas, poxa, que coisa, e acabou. Não é profundo, é raso. É né? raso. É muito né? raso. E eu acho que é muito importante quando você fala o dar voz, porque nesse meio e nessa forma que a gente está hoje, a gente precisa informar. Não informar, acho que só no sentido da pessoa conviver com um autoimune, mas no sentido da pessoa se reconhecer. Da pessoa se olhar e falar, caraca, Então, é fácil julgar. e aí entra, né? Como você falou, as decisões, as escolhas. E eu sou uma pessoa que eu escolho onde eu quero estar. Você pode me dizer, mas eu também escolho. Mas o peso da minha escolha é um peso de dor, é um peso de limitação. Né? Então, quando eu decido vir para o NapaCast, tem um bastidor enorme antes disso. Entendeu? Porque quanto tempo? Sim, sim. Não, eu entendo totalmente, só quis pentelhar, porque minha função é essa, tá? E assim será. Mas é esse o julgar, Tamires. É esse o pensar. É esse que talvez quem esteja ouvindo agora fale, porra, eu tô reclamando de algo que talvez fosse pontual. Quando você traz o bullying, eu gosto, e só dando uma ressalva, né? Quando a gente fala de uma agressão física ou psicológica, ela acontece porque é repetitiva. Repetitivo. Quando é pontual, não. Né? Então a gente fala assim, eu tô com uma dor pontual e eu crucifico, eu questiono por que comigo hoje. Mas amanhã essa dor passa. E aí eu olho pra Tamires, essa dor não passa. Não passa. Não passa.
né? A gente tá rindo nesse sentido, mas não passa, Não. né? E o como aprender a conviver, né? O como aprender a olhar para si, se conhecer, se permitir, porra, e não vou reclamar, né? Como a Tamires mantém o alto astral, como a Tamires, isso muitas vezes é maquiado, ou não, a Tamires continua com o alto astral, porque, porra, vamos aprender a conviver. Aprende-se a conviver com a dor, ou a dor existe e dói mesmo, ou a dor vira algo que já começa a ser mecânico. Não, a dor existe e dói mesmo. A dor existe e dói. Então, assim, em um dia, por exemplo, de crise, poderia ter dado uma crise hoje. Não deu porque eu dormi 12 horas para estar aqui. E aí, simplesmente, eu vou falar, olha, hoje eu não tô bem. E tá tudo bem não estar tudo bem. Então, naquele dia, eu realmente vou me cuidar. Vou me permitir. Então, a dor existe, tá? Ela não deixa de existir. E ela tem, assim, os seus momentos, né? Tem o momento, como hoje, que o pico de dor foi de manhã. Aí, agora eu tô mais estável, dolorida, mas tudo bem. Né? Dá para fazer qualquer coisa agora. Eu poderia trabalhar, por exemplo? Daria, né? Mas, assim, eu não tô disfarçando. Essa sou eu. E é tão interessante que, às vezes, no consultório, né? Eu escuto muitas histórias, né? Há muito tempo. E, às vezes, eles falam, nossa, pode te falar uma coisa, Ivan? Eu tô sem graça, porque eu tô te falando um negócio aqui, e eu sei as coisas que você passa, tal. A pessoa fica com vergonha. Não, claro que não. A minha dor dói tanto quanto a sua. Não precisa ficar com vergonha. Eu tô aqui porque eu sei que a sua dor dói muito também. Você me trouxe até uma frase do João Sabella, amigo da Lu. É isso, né? Olha, ele falou, ela já lembrou. O João também, eu não me recordo do nome Síndrome de Baller-Gerows. Eu não vou saber falar isso. E o João é uma graça. E eu falei assim, o João falou assim, meu sonho era jogar futebol. E eu nunca consegui jogar futebol porque eu tinha limitações físicas para isso. E hoje eu faço um curso de Direito, tô terminando para advogar para time de futebol, porque eu tô inserido no futebol e tal. Eu falei, João, e essa galera que tem força, físico e joga futebol, cara, não te dá uma raiva? Aí ele virou e falou assim, nossa, foi o tapa mais gostoso na cara que eu tomei na vida, assim, sabe? Ele virou e falou assim, Edu, eu não tô na dor dessa pessoa. Eu não posso julgar. Exatamente. Não é porque eu tenho uma dor e você não, que quer dizer, ele poderia jogar futebol, ele não joga. Porra, cara, eu queria, eu não consigo. Não, Pois é. eu não tô na sua dor. Né? Então, é muito isso. fácil a gente julgar, mas sem estar. Né? E eu tenho os pacientes terapeutizados, né, já de alta, maravilhosos, que eles gostam de falar, falam com orgulho, eles falam assim, olha, eles escrevem para mim, você guarda a sua dor no bolso para cuidar da nossa. Porque eu realmente acredito que a dor do outro dói demais também, entendeu? O que é para Tamires hoje administrar a sua própria dor e a dor do outro? Falando nisso. Em que sentido? No sentido emocional mesmo, no sentido de entender que aquela dor da pessoa é realmente uma dor e talvez não seja tão grande quanto a sua fisicamente, mas para ela é uma puta de uma dor naquele momento que ela tá vivendo. Como que a Tamires, como uma psicanalista, cuida dessa dor e ao mesmo tempo consegue olhar para si e falar assim, agora eu preciso cuidar da minha. Tá. Né? Na hora que essa dor do outro está ali no meu divã, é só a dor dela que me importa. A minha não está importando mais. Eu realmente... eu ouço aquilo que a pessoa não diz. Né? Eu trabalho com o inconsciente. Então, naquele momento, eu estou atrás dela. Eu fico atrás do divã. Tem psicanalista que não usa divã, que gosta de conversar como nós estamos aqui. Sim. Eu gosto da ideia de Freud. Porque ali é só minha voz conversando com ela. Porque quem é o foco? Ela. É ela. É a dor dela. Então, naquele momento, é realmente uma chavinha, claro. Com muita, né, técnica e tudo mais, para eu estar ali ouvindo essa dor, que é a que me importa agora. Aí terminou meu expediente, meu horário, aí sim é a minha dor. É a sua dor. E dentro dessa dor hoje, Tamires, você comentou da questão do sono, do repouso, do calor, das articulações, da tensão, enfim, tal. Que cuidados que a Tamires tem que ter hoje que
que as pessoas que não têm esse cuidado? Talvez, não sei se alimentação, esporte, enfim. É tudo, né? É tudo que uma pessoa saudável precisa, porque todos nós precisamos nos movimentar, é por isso que a gente anda, se mexe, não, dando chute aqui em você. Chute à vontade. Então, todos nós precisamos desse movimento, né? Então, se você para, seu corpo te para. Todos nós, sem exceção. Então, os cuidados de uma pessoa saudável, igual, né? Então, atividade física, tomar água direitinho, boa alimentação, evitar um pouco o glúten, alimentos inflamatórios, porque a minha doença ela é uma inflamação. Então, quanto mais eu inflamo, pior fica, entendeu? Eu sou vegetariana desde a barriga da minha mãe, mas na verdade eu sou peixeteriana, ou hipocritiana, porque eu não tenho dó do peixe. Na verdade eu tenho, quando ele tá com rabinho, com olhinho, eu não como. Só no sushi mesmo, tá, gente? Tá. Mas então, hipocritiana, o que é muito bom para mim, né? Porque uma vez conversando com um dos especialistas, ele falou, olha, um médico, você come esse carne vermelha, meu bem, talvez você já estivesse numa cadeira de roda. Porque é um alimento mais inflamatório, né? Ele demora mais a digestão. Tá. Né? Então, olha para você ver, eu fui fazendo as coisas instintivamente. Daquilo que me fazia mal, por exemplo. Entende? Então, são esses cuidados, como você perguntou, de uma pessoa saudável, tá? Com uma diferença, as limitações. Então, por exemplo, o meu personal, ele sabe que eu vou desmarcar com ele em qualquer momento, quando eu estiver em crise, apenas. Se eu estiver com dor, eu vou mesmo assim. Eu adoro. Eu vou, tô lá, levantando peso, vamos embora. Mas se eu estiver em crise, eu vou desmarcar. Então, esse é um cuidado diferente. Não é porque eu não tô com vontade, porque tá chovendo. E daí que tá chovendo? Eu vou mesmo assim. Mas a atividade física não te barra? Não. Não me barra. Tá. Entendeu? Porque, assim, pelas limitações que eu tenho, eu consigo fazer o que eu faço. Cada paciente vai ter a sua limitação, né? E aí o sono é uma coisa importantíssima, reparador mesmo, tem que dormir bastante. Quanto mais eu ficar na cama, melhor. Em toda a minha vida profissional, eu nunca atendi de manhã. Não atendo. Já foram mais de 30 mil histórias, Du. Pois é. Mas eu não atendo de manhã. Então, minha agenda não abre nunca, fechada para sempre, forever. Porque, gente, eu tenho as minhas limitações. Se eu ficasse no consultório de domingo, tem gente para atender. Mas eu preciso me cuidar. Sexta-feira eu não trabalho. Tô aqui, ó, plena. É o seu dia? É o meu dia, né? Dia de fazer o que eu quiser, ficar lá, relaxando, ouvindo na podcast. É a sua escolha. É a minha escolha. E dentro, quando você fala que você tem a febre, você convive com a dor, e aí surge uma gripe do nada. Aí... Ou surge sei lá. Surge. Algo que qualquer pessoa pode ter. Surge pra Tamires também. E claro. E aí? É dobrado? É dobrado. É dobrado. Por exemplo, TPM das mulheres. Sua sobrinha vai me entender. Alô. A Carol também. Gente, TPM é terrível, porque além das questões emocionais, o corpo também, né, sofre muito. Então, no meu caso, eu precisei colocar um tipo de DIU que eu não tenho período menstrual para não inflamar 3 vezes mais que uma mulher normal. Então, tudo que vem em um autoimune é 10 vezes mais, né? Porque o seu corpo já está debilitado, você já não tem uma imunidade para combater. Entendeu? Então, por exemplo, não morro da minha doença, mas morro de gripe. Posso morrer. Eu posso. Então, é conviver também com essas informações. Eu posso ficar na cadeira de roda, eu posso morrer instantaneamente, todos nós, claro. Mas o meu organismo é mais debilitado do que o seu. Nesse momento, você não está percebendo que a minha voz é outra? Sim. Eu não tinha esse vozeirão. Sim. Minha voz era super aguda, fininha. Porque eu estou com pólipo nas cordas vocais. Por quê? Porque tudo inflama. Tudo é uma caixinha de surpresas. Cada hora é em um lugar. O pólipo eu teria que retirar, fazer um procedimento cirúrgico. Eu quero? Para a 11ª cirurgia? Não quero. Quando eu te mandei aquele áudio, não sei se você se lembra. Falei, Du, eu fiz um propósito. Eu não vou operar, porque eu fiquei afônica, sem voz. É a mesma doença do Silvio Santos, nosso ídolo.
E aí, eu fiquei sem voz. Eu fui trabalhar. Não saía a voz. Já pensou? O desespero? Nem quero pensar. Trabalho com a voz também. Uhum. Todos nós usamos a voz, né? E aí eu fiz um pouco de fono, aí voltei, o médico, ó, o pólipo não diminuiu, ele continua aí, vamos ter que operar. Falei, e se eu começasse a usar ainda mais a minha voz? Porque ferramenta que não usa, enferruja, Du. Enferruja. Vamos pro microfone, vamos falar. Com a voz grave mesmo. É isso que eu tô fazendo aqui hoje. É o propósito. Entende? Que também tem uma questão, né, pessoal, uma fé, uma espiritualidade. Algo que eu me comprometo comigo todos os dias. É muito foda isso, Tamiris. É muito louco isso. A Carol gosta dessa minha voz. O que você achou dessa minha nova voz? Você pode fazer locução da telecena. Horóscopo. Tem rádio Piracaia? Horóscopo. Já trabalhei na rádio pra cá. Então faz horóscopo. Só que eu tinha voz aguda. Faz horóscopo na rádio. Ai, que pecado falar isso. Du, não é pecado, não é bullying. Não é bullying porque é pontual. Se eu falar amanhã porque daí é repetitivo. Fica a dica, hein, gente? E tem mais. Não me dói. Então pode falar. Não, eu tô enchendo o saco. Por Eu quê? sei. A diferença de Porque, fazer um... porque dentro de entender o autoimune e entender a dor, eu acho que são universos muito diferentes. Porque quando a gente conversa com alguém que tem alguma doença autoimune, mas não tem dor, talvez ela tenha uma dificuldade X, mas ok. Mas quando vem a dor junto, eu acho que a dor nos barra tanto, não é? E aí assim, essa minha doença completando, ela tem uma doença secundária junto, que é a fibromialgia, que é dor, mesmo que você esteja com a doença primária em remissão, dormindo, a fibromialgia independe. E a minha amiga que está aqui hoje, minha dupla, também é fibromialgica como eu. Então, ela já não tem a doença autoimune, ela tem a fibromialgia. Então, assim, com certeza, terão pessoas assistindo que podem ter fibromialgia, por exemplo, que é o que você está falando. Não é uma doença autoimune, não degenera, mas dói todo dia. Tá entendendo? Eu lembro na época do teatro que você falava alguma coisa de quebrar, não falava? Falava. Você falava, se eu bater, eu quebro. Não tinha negócio assim? Tinha. Sabe do que meu tio me chama? De pitanga. Mas não é Camilo Pitanga. Porque um dia ele tava lá em casa, no quintal, colhendo pitanga. E ele falou assim, nossa, Tama, que me chama de Tama também. Tem vários apelidos, né? Ô, menina Tama, esse daqui é igual a você, né? Não pode encostar que quebra. Aí virei pitanga. Mas não quebrava nada. Quebra. Eu tenho osteoporose no corpo inteiro. Você quer que eu fale minhas degenerações? Eu vou falar. Deixa eu falar, Lu, pode? Fale. Vou falar. Minhas degenerações. Top 5. Gente, a pessoa dá risada. Mas olha, eu vou provar tudo isso que eu tô falando. Porque como doença não tem cara, eu trouxe provas. Não precisa provar nada. Não, mas tá aqui. Você vai mandar eu embora com esse monte de mala? Nossa, Jesus amado. Esqueci das malas. Du, eu vou provar. Me conte. Tá, só vou falar das degenerações primeiro. 50% de perda auditiva, com zumbido estridente diariamente, 24 horas por dia, que não para nunca. Então, eu estou de fone, ouvindo a sua voz, mais o meu zumbido. Pessoal, que chato isso. Essa é a parte chata, viu, gente? Bom, osteoporose no corpo todo, né? Então, assim, tenho... vamos dispensar que o meu corpo é de uma idosa, nas ressonâncias, já que, olhando, não parece, né? Então, eu tenho também perda de força motora dos membros inferiores e superiores. Eu tenho uma esclerose na mandíbula. Eu fiquei por 1 ano sem abrir a minha boca. Minha boca degenerou e ela fica assim, ela abria. Já pensou? A boca sem abrir. E foi quando eu descobri a doença. Foi nesse momento que travou a minha mandíbula. E eu tive que tomar um medicamento quimioterápico por 1 ano. Então, eu ia, por exemplo, para minhas especializações na faculdade, vomitando o caminho inteiro. Aí eu chegava lá, o Flávio com Gatorade, já ia lavar minha roupa, já ia pôr para secar para eu ir para a faculdade. Porque era a minha realidade, né? Teve uma época que eu tomei tanto cortisol, você deve conhecer esse medicamento, e eu fiquei transfigurada. Ninguém me reconhecia.
Eu inchei tanto, mais tanto. Depois eu mostro a foto para vocês. Que as pessoas me viam na rua e não me cumprimentavam. Não sabia que era eu. Me deformou. E junto com tudo isso, as cirurgias. Cada hora pifava um lugar. Pifava o rim, pifava a vesícula, pifava o apêndice, pifava não sei o quê. Pifava... Entendeu? Não para. Ela não para. Só que talvez eu pare. Eu não pare, na verdade. Né? Eu acho que ela não para, mas eu corro mais do que ela. Corro na frente dela. Entendeu? A lógica. O acreditar, o pensar, o otimismo, o não desanimar, o não desistir antes da corrida, o quanto isso te move? O que te move a encarar tudo isso? Falar, porra, eu não posso desanimar, eu não posso parar pra dor, eu não posso parar por mais uma cirurgia, eu não posso. O que te move? Eu acho que hoje em dia tem tantas pessoas ligadas a mim, sabe? Eu faço parte, eu sou uma rede de apoio de tanta gente que é isso que me move, eu não posso parar. Eu tenho um ideal. Às vezes eu penso, nossa, como seria se amanhã eu fizesse 2 dias que eu não estou mais aqui? Como é que seria? E esse monte de gente que eu cuido, como é que ia ser? Então, assim, a minha profissão, a comunicação, as coisas que eu falo, é tudo isso que me move. Esse foi o lugar que eu dei para ela. Te bota como combustível isso hoje? Hoje, sim. Hoje sim. Se no passado ela me fazia chorar na sala de aula, nas reuniões familiares, né? Porque eu era criança diferente. Eu não era igual a nenhuma outra criança. Não tinha como ser igual. Né? O Luiz Fernando, meu primo lá, seu sósia, estava lá dando risada, pulando, brincando, e eu estava do lado chorando. Hoje não é assim. Hoje é diferente. Hoje, eu acho que tudo isso me tornou... Eu continuo sendo diferente, mas acho que hoje isso é o que eu tenho de melhor. Isso é de uma sabedoria absurda, né? Mas quantos não conseguem fazer isso, né, também? É, e é por isso que eu continuo. Porque eu já sei fazer isso. Então, para mim, se acabar agora, não tem problema, eu aprendi. Mas eu quero ensinar. Não é justo que tudo isso fique só comigo. Entendeu? E é o ensinar não se fragilizando, né? Não, Que é isso que é o mais louco de ouvir, sabe? não fragilizando. É. Por isso que eu quero mostrar as minhas provas. Porque, mostra suas provas. Quando você fala da dor, da forma de conduzir, ou da forma como você observa e você encara isso, é muito louco, porque você, ao mesmo tempo que você está passando um recado, está passando uma informação, está contando, você não se fragiliza mesmo. Não se coloca como doente, Não. apesar de ser doente. É. Exato. Eu tenho várias frases que eu fui construindo ao longo desse processo, né? E aí um dos marcos disso tudo foi quando eu fui convidada por essa mesma jornalista para expor a minha história na Avenida Paulista. E aí eu fiquei por um mês lá. Um quadro da pessoa. Tamires, psicanalista, tantos anos, parará. E todo mundo passava por mim e via, né, minha foto, minha força, minha coragem e minha frase, que era: se eu posso, você pode mais ainda, que eu falei no início. Por que essa frase? Porque essa frase ela vai de encontro com os saudáveis, né? Porque realmente eu acho que fica muito cansativo ficar falando só de doença. Gente, vamos falar de tudo. Uhum. Vamos falar de ser humano, feitos de dores e amores. Aliás, você precisa me contar do projeto. Ah, do Repara-te? Sim. Tá, vou contar do projeto também. E do batom vermelho. Do batom vermelho, claro. Gente, ó, Nossa. as provas... Deixa eu explicar para vocês a situação. Vamos pensar assim que eu uso, sei lá, talvez a última tecnologia que existe para minha doença. Porque o que eu tomo em Piracá, alguém toma no Japão, entendeu? Tá. E essas são injeções de alto custo. Elas vêm da Alemanha e é o SUS que fornece, né? A gente não tem nem acesso à compra delas. E aí eu tenho que me aplicar a cada 28 dias, uma na perna e outra na barriga. É extremamente doloroso, porque a agulha é grande e o líquido ele é feito de genes humanos saudáveis. Então, é um líquido muito espesso, ele é gelatinoso. Então, pensa um negócio entrando debaixo do músculo,
grosso mesmo o líquido, sabe? Vai subindo na hora que eu vou tomando, assim. E eu fiz algumas tentativas de tentar tomar com farmacêuticos e tal, e eu vi que a missão é minha. Eu me aplico melhor, né? Não é nada fácil. Flávio já tentou aplicar também. E aí, desde que eu comecei, eu tive uma ideia. Falei, vou guardar todas. Eu vou guardar porque quando eu for dar uma palestra, eu for fazer algo que as pessoas precisam entender o que é, eu mostro. Por quê? Porque é muito fácil falar de motivação, de dias felizes, de alegria, serotonina, dopamina, endorfina, quando você está bem. É muito fácil a psicologia positiva. Sim. Só que não, isso não é verdade, isso não é real. A gente tem dias felizes, sim. Hoje é um dia feliz, eu estou aqui, beirando um monte de dopamina. Vai fazer mal bem para minhas dores. Mas a gente tem dias muito tristes. E aí essas provas são dos dias tristes. Porque já que minha doença não tem cara, eu quero que todo mundo que está aqui hoje com a gente veja. Então eu vou mostrar para vocês. E qual é o papel dela? O papel da injeção? Esses 28 dias. Ela melhora os sintomas e ela também pode fazer eu entrar em remissão, mas eu já tomo acho que há 7 anos. E ela também auxilia nas degenerações, né? A retardar esse processo. Tá? Então, ó. Uma. Pode pegar. Que a minha doença não é contagiosa. Se fosse, eu também falaria. Eu falava um palavrão. Pode falar. Que caracas. Na paquete é seu. Porra. Tamires do céu. Eu sempre vi você colocando algumas coisas disso na sua rede social. É de vidro, ó. Deixa eu abrir. Você sabe por que ela tá torta? Porque foi o jeito que ela entrou na subcutânea. A Luísa até foi embora. E para você chegar até ela e conquistar isso, hoje isso é com mais pessoas, é comum no Brasil as pessoas usarem essa injeção? Então, no Brasil, sim, depende da farmácia de alto custo e tudo mais, do estado, né? Às vezes falta, às vezes não vem, aí é um tormento. Mas sim, por exemplo, eu tenho uma amiga de doença autoimune, a Marcela, linda, maravilhosa, na Argentina, que ela não tem acesso. Então, ela não tem acesso a esse tratamento. Hoje eu também estou fazendo mais um novo tratamento, que é um comprimido por dia de um outro medicamento, de alto custo também. E é um tratamento novo que eu comecei agora. Mas essa continua sendo meu tratamento de base. Como que isso chega até você? Pesquisa ou quem te trata, que te indica? É o médico que médico. ele faz o pedido do alto custo e aí você Caraca, vai tá. atrás. Pois é, Quantas seringas tem aqui? não sei, faço ideia. Puta que pariu. No projeto Feita de Dores e Amores, eu não sei se você viu, eu fiz umas fotos com elas, né? E aí usei para fazer, e inclusive eu fiz as fotos no horário da aplicação. Os meus amigos fotógrafos toparam ir lá fotografar o momento das injeções. Então dá para ver como é a aplicação, sabe? Entrando mesmo na pele, né? E hoje, nessas maletas de palhaço... Ai, cacete, viu? Eu não consigo, é muito louco, porque quando eu me pego observando, acho que cada seringa ou cada agulha, eu fico imaginando a história, não no sentido quando você fala da dificuldade da aplicação, mas o que permeia o pensar, a chegada, o desafio para chegar até aqui. Você sabe o que a Dona Maria faz na hora que eu faço isso, minha mãe? Ela vira de costas. Mas eu imagino. É o único momento que minha mãe não olha pra mim, Du. Porque todos os outros ela estaria aqui agora, você sabe, né? Sei disso. Aliás, um beijo. É a primeira na plateia. Um beijo pra ela. Nessa hora ela não olha pra mim. Caraca. Desculpa, mas eu vou fechar isso aqui. Deixa aqui. Do nosso ladinho. Ó, vai borrar minha maquiagem. Cadê o papel? Relaxa.
A gente precisa colocar o nariz ainda, hein? Ainda. Falar de teatro. A gente vai falar de teatro? Vamos falar de teatro. Vamos falar de teatro. Não, mas não é pra mudar o foco. Não, mas eu acho que. É real. Mas eu acho que não é mudar o foco. Eu acho que é a gente entender. Vamos colocar aqui pra enfeitar. Entender o que nos faz estar nesse mundo, né, Tamires? Eu acho que existe um sentido para isso, né? Eu não sou muito do questionar, né? Eu acho que muitas vezes nós cobramos ou nós queremos algo diferente, ou às vezes a gente quer queixar de algo ou de perguntar o porquê de algumas coisas. Eu acho que chegou um determinado momento que eu não me pergunto mais o porquê. Eu sou muito, se aconteceu é para acontecer, se era para ser hoje a gravação, era para ser hoje por algum motivo, se era para eu ganhar o estúdio do Chaves com o palhaço, era para isso acontecer, se era para rolar piada, era para rolar piada, mas a gente saber como processar, como conduzir isso. Eu acho que a arte nos move para isso. Exatamente. Seja qualquer forma de arte. A gente vem do teatro, mas... Como que uma pessoa normal guarda as injeções? Sim, Não guarda, não né? guarda. Ela descarta. Uma caixa pérfuro cortante amarela do papelão. Descarpaque. E como uma pessoa do teatro guarda suas injeções? Né? Mas eu acho que não é levar... Eu acho que não é levar as injeções como alegria, mas é levar como parte. É levar como parte. E que dentro do seu processo como Tamires, atriz, ou como Tamires, ser humano, eu acho que esse processo do mostrar se torna, acho que, de uma relevância absurda para quem nos ouve. É quase quando eu falo que... Eu contei acho no meu podcast com a minha mãe, que eu falei assim, putz, né? Eu fui gago, né? Você sabe muito disso, né? Mas não é minha dor o ser gago. Porque eu amo falar hoje. É a sua sublimação, a sua história. É isso. Você né? fez... O que você fez com a gagueira? Levou ela pro isso, microfone. É isso. Né? E muitas vezes a gente está atrás das dores ou das nossas inquietações. Né? Muitas vezes quem está ouvindo agora está com um problema familiar, conjugal, profissional, seja o que for. Mas a gente se esconde atrás dessas barreiras que nos colocam. Por mais difíceis que sejam, a dificuldade de encarar se torna mais difícil. E eu acho que se a gente encara tentando fazer com que esse fardo que é pesado fique um pouco mais leve, as coisas mudam. Se a gente consegue enxergar através daquela dor ou daquela dificuldade que eu posso reverter, que eu posso ressignificar, palavras suas, que eu posso reaprender a todo momento, se eu posso entender que é possível mudar aquela circunstância e eu colher algo de bom através daquilo, eu acho que não é falar que a gente aprende com a dor, que a gente aprende com o erro, não é isso. Mas é que a gente... Nós somos o resultado disso tudo. Disso, a gente tem que aprender. Né? Eu acho muito mágico, Tamires, estar aqui falando com você hoje disso. Né? Não é o teatro, não é o palhaço, não é o nariz, não é a amizade, não é a doença autoimune, não é os 18 anos que a gente está longe sem conversar, sem apropriar, sem nos atualizarmos. Isso. Não é isso. Mas hoje há um propósito. Né? Você falou muito da palavra propósito, que é algo que mexe muito comigo. E muitos não sabem qual é o propósito. Muitos não sabem nem por que estão aqui. Uhum. Muitos que estão ouvindo o podcast não sabem nem por que estão ouvindo esse podcast agora. Uhum. Né? E propósito nada mais é do que a nossa razão de existir. Né? E quando a gente busca isso, eu vou usar as palavras do Joãozinho. Eu não estou na sua dor para te julgar, mas com a sua dor eu aprendo. Exato. Com a sua fala eu aprendo. Com a sua mãe não observando você, eu aprendo. Com você trazendo Flávio, esqueci o nome, a Carol, contando do projeto, você topando vir, a gente aqui, eu acho que a gente tem um propósito maior nessa vida. Quando a gente estava ali ainda há pouco falando, eu estava falando com o Flávio, que a Carol tinha descido para ir ao banheiro, eu falei, a gente conduz ainda esse projeto de uma forma sozinho, né? Mas a gente acredita que a gente possa levar mais conhecimento, mais informação, seja através da dor, seja através do nariz de palhaço, seja através de uma história, de um vídeo, de um filme, de uma fotografia, seja o que for, mas a gente precisa levar mais. E eu acho que eu precisava disso com você hoje. Hoje fazia muito sentido eu te ouvir hoje. Eu sei que esse podcast está indo no ar 15 dias após que a gente gravou, aproximadamente 12 dias após que a gente gravou. Mas hoje, que é o dia da gravação,
faria muito sentido eu ouvir esse podcast hoje. Muito mesmo. Porque se você viu o meu story hoje às 6 da manhã, hoje era um dia que me prometia um dia de desafio. Um dia de muitas preocupações. Um dia de muitas provações. Um dia de muita angústia e muito medo. Que algumas coisas se resolveram, outras ainda não. Mas quando eu te ouço, eu paro para pensar que eu não tenho problema. Eu paro para pensar que eu, como Edu, eu tenho meus motivos de reclamar do que eu quiser, mas eu não preciso. Não pelo espelho, mas pela forma que a gente conduz, né? Então, a gente está gravando esse podcast às 3h10 da tarde, e eu sei que daqui 2 horas em ponto eu vou estar com meu filho no meu braço. E daqui 2 horas em ponto a fala dele vai ser assim: ô pai, você vai me maquiar de vampiro? Porque a gente tem uma festa de Halloween para ir às 7, ó. Festa de Halloween em maio, de aniversário do Luca, amiguinho dele, às 7 da noite para ir, e é para ir fantasiado, ele quer de vampiro. Vampiro. E ele falou: pai, você me põe sangue na boca de vampiro? Eu falei: pai, de vampiro. E eu vou reclamar do quê? De uma preocupação, de uma aquisição, de uma negociação, de uma possível dor. E eu acho que hoje fazia muito sentido isso, né? Você numa generosidade tão grande, e eu tô falando, acho que é um dos poucos podcasts que eu falo mais. Que bom, eu adoro ouvir também, né, gente? Minha especialidade. Eu acho que é um dos podcasts que eu falo um pouco mais. Mas eu acho que você mexeu em coisas que eu não imaginava. Eu nunca deixei de ser a criança, nunca deixei de ser o cara que idolatra o palhaço, que tem o nariz, que adora o Chaves, que adora rir. Mas você mexeu num baúzinho, não de seringa, né? Com minhas dores, com as minhas inquietações, com as minhas provocações. No seu baú de dores e amores. E eu acho que isso faz tanto sentido, sabe? Eu acho que a gente precisa mais disso. Enfim, falei demais. Foi um NapaCast terapeutizado. Não, mas vamos continuar. Me conte do batom vermelho. Ah, gente. Me fale do batom vermelho. Batom vermelho tem tudo a ver com o Cadê que o batom Du vermelho? acabou de falar. Dá uma sacola aí. Ah, esse é deles. Vou mostrar o meu. Abre, a Luísa vai abrir o seu, tá? Não, Luísa. Ah, não, eu não vou Luísa, abrir. abre, Luísa. Vem aqui, Luísa. Entra no estúdio. Deixa eu Entra, explicar. Gente, todo mundo ganhou batom vermelho hoje por Todo aqui. Todo mundo. A Carol também ganhou dela. Você tá com o que eu te dei, amiga? Olha lá, ganhou dela também. Eu não ganhei. Você vai ganhar, tá ali, ó. Gente, foca na Luísa. Isso. Não foca na Luísa. A Luísa é incrível. Luísa que faz as artes do NapaCast. Luísa que agenda. Luísa O que faz tá roteiro. escrito, Lu? Fala aqui no microfone, Luísa. Se você entender minha letra. Em dias piores ou melhores, use batom vermelho. As coisas ficam resolvíveis assim. Tamires. Pois é. É sobre isso. Você merece todo o amor do mundo. Merece. Vista-se de amor próprio. Ai, que bonitinho. Merece. Todo amor do mundo. Batom vermelho. Tá, mostra pros seus seguidores aí. É seu, Lu. Você que tem que mostrar. Vergonha nada. Gente, isso é um batom vermelho, como muitos outros batons vermelhos, né? Mas, assim, a ideia do batom vermelho é essa minha frase. Em dias piores ou melhores, usem batom vermelho. As coisas ficam mais resolvíveis assim. E é verdade. Quem é que resiste a um batom vermelho? Batom vermelho empodera, né? Vocês, por favor, podem confirmar, gente? É lógico. Que eu tô achando que eu tô falando sozinha aqui, Edu. Gosto de plateia, né? Então, e aí o batom vermelho, ele veio com essa intenção, né? De falar para essas mulheres com dores e amores, sejam elas físicas ou emocionais, passar batom vermelho, gente. Demais isso. Que fica muito legal, você dá uma empoderada no seu dia. E aí a gente emprestou o batom vermelho pro Repara-te, que é o projeto com a Carol. Que demais isso. E assim vai, entendeu? A gente vai falar desse... Ô, Lu. A Lu sumiu. A Lu não sumiu. A Lu voltou. A gente tem que colocar na pauta pra gente colocar isso nas nossas redes sociais. Eu adorei isso. E aí uma vez o meu amigo também do teatro, o senhor Rick Marques, disse o seguinte: para de falar que para as mulheres o batom vermelho.
O batom vermelho é pra quem quiser. Aí eu parei de falar mulheres, que eu falava mulheres. É isso. Então tá, gente, todo mundo pode usar batom vermelho. Os meninos ganharam batom vermelho aqui também. Façam o que quiserem com batom vermelho. Que eu já aprendi essa lição. Use, presenteie, Isso. Escolha. E você falou da Carol e do projeto. Me fala desse novo projeto. Ah, o projeto. Aproveita. O projeto com a Carol Chu. Olha lá, ela tá aqui. Quer vir falar aqui, amiga? É o projeto chamado, nomeado Repara-te, né? A gente fez o lançamento dele, no podcast do Leão. E a gente tá com esse propósito, né? De trazer para as pessoas a comunicação também, a informação sobre as relações abusivas. Aquilo que você não encontra no Google. Os abusos de forma sutil. É isso. E como proceder com isso? Como proceder em que sentido? Vale agora momento... Como fala? Momento informativo. Para quem nos ouve. Proceder com o projeto? Então, o projeto é levar informação. Então, nós estamos abertas a convites, né? Para levar essa informação para mais gente. É isso. A princípio, vamos também ter rodas de café no consultório para estar todo mundo terapeutizando, falando dos abusos, né? Isso vai rolar também. Em pleno 2023, ano da tecnologia, não sei o que lá Rodas tá... de café. Tá lançando foguete, ou não sei o que lá. Ainda existe relacionamento abusivo? Achei que você ia perguntar se existisse café. Falei, cara, o cara não toma café, meu. Como é que pode? Ainda existe? Todos os dias, a todo momento, em todas as horas, em todos os lugares, em todas as relações. Profissionais, amorosas, amigos, tudo. Sempre tem algum tipo de abuso. O que representa para Tamires hoje, falando em relacionamento abusivo, falando na sua história, falando no batom vermelho, falando do teatro, falando em tudo, o que representa hoje, o que a gente está vivendo desse caos em saúde mental? O que representa hoje, o que a gente está sendo atropelado todos os dias por informação, por novas tecnologias, por novas redes sociais, o que for, e cada vez mais a nossa saúde mental estando comprometida. O que é a saúde mental para Tamires? A saúde mental ou a falta dela, né? Porque você também falou da falta dela. A saúde mental, ela está implicitamente ligado ao autoconhecimento. Então, quando eu falo rindo dessas dores e amores, brincando e tudo mais, é o autoconhecimento. Então, essas pessoas que ainda não buscaram, né, ainda não se compreendem, ainda não ressignificaram as suas histórias, elas saem por aí fazendo uma grande bagunça, projetando suas questões no outro. E é aí que começa a ausência da saúde mental. Pessoas que ainda não ressignificaram suas histórias, suas perdas, suas dores, suas mágoas, e saem por aí, projetando tudo isso nos outros. Isso é a ausência da saúde mental. Porque pessoas curadas curam pessoas. Muito clichê. É verdade isso. Se você não se ama, você é capaz de amar o outro? Jamais. Se você não se tolera, você é capaz de tolerar o outro? Nunca. É tudo isso. É tudo começa e termina em nós. Somos resultados das nossas fábricas de neuroses, nossas famílias. Somos todos neuróticos por natureza. Que bom. Que bom. Graças a Deus. E ainda bem. E ainda bem. Ainda bem. Como viver entre amores e dores? Como viver entre dores e amores, amores e dores. Tu ressignificando, compreendendo, olhando a sua história, para que você não faça uma baderna na vida do outro, né? Então, assim, eu te entrego hoje coisas que pertencem à sua individualidade e consigo fazer isso da forma mais genuína possível, porque é isso que eu carrego dentro de mim. Mas tem gente que não vai conseguir. Tenho certeza disso. E vai estar do outro lado esperando que você entregue algo, te colocando em dívida. Ninguém te deve nada. Quando você entende que ninguém te deve nada, é parte da sua saúde mental. Não é? Sim. E ao saber lidar com isso, que é o grande desafio, né, Tamires? Uhum. Que história você quer contar? Você tá fugindo do nariz de palhaço, do Não, teatro. De nariz de palhaço, a gente vai encerrar o podcast com o nariz de palhaço. Você acha que não?
Que história que eu quero contar? Já contei tantas histórias hoje. Que história você quer contar daqui 5, 10 anos? Você quer olhar pra trás e ter contado que história? Achei que era agora, porque agora não vai dar mais tempo. Que história você quer contar daqui 5, 10 anos? Olha, Du, Você quer olhar pra trás e ter contado que história? eu tenho uma amiga que me fala que eu sou uma contadora de histórias, né? Eu gosto de contar a minha e gosto de conectar histórias das pessoas. Gosto muito disso. Então, a história que eu vou contar provavelmente vai ser essa história aqui de hoje, só que com muito mais detalhes, né? Que muitas coisas ainda irão acontecer. E a gente ser o resultado de tudo isso, que já está pronto. A gente é adulto, já está pronto. A gente não é mais criança. Então essa é a minha história. O Miguel está construindo a história dele. Hoje, ele vai fazer uma memória afetiva com a maquiagem de vampiro. Vampiro. Pois é. E um dia ele vai contar essa história. Mas a nossa história, ela já está pronta, Du. Ela só vai ter um pouco mais de detalhes, se a gente tiver mais tempo. E teremos. Teremos. Essa é a nossa história. Lindo. Enfim, do teatro para o teatro. Do teatro para a vida. Para a vida. A doutora Paloma Pamonha Pereira Pera vai conversar com você? Vai, pra gente encerrar esse podcast. Ai, Lembra da lição do nariz? claro. Qual é? Bom, além de ficar invisível? Mas o ato de colocar o nariz. Agora é hora de puxão de orelha, né? Ai, meu Deus. Você o lembra ato disso, de não? colocar o nariz. Você lembra disso ou não? Você não me passou? Tinha sim? Não me passou. Tinha sim. Não me passou. A gente nunca coloca o nariz na frente dos outros. Claro, nariz. isso eu não vou fazer na frente dos outros, né? Ah, A gente perde a conexão quando perde a coisa. Nunca fiz isso na vida, hein? Estourou meu elástico desse. É muito nariz. Que situação. E a gente volta pra cá de novo. Ai, voltamos. Bota o fone. Bota o fone. Ai, com o fone. oi, amigo. Voltamos. Voltamos. 18 anos depois. Ai, quanta coisa muda. Me Você conta. tá de frente com a Paloma Pamonha Pereira Pera. Essa é a voz dela, Essa tá? é a voz dela. É. Uma voz mais segura. Não, pera. Essa voz aqui é mais segura? Mais segura. Amigo do céu. É. Gente. Adorei. Tô passada. Adorei. O mais gostoso do mundo é a gente brincar com essa magia. Ai, que gostoso isso. Faz tempo que eu não ponho o nariz, viu? Eu também. Que delícia. Ainda tô com rinite por trás do nariz. Eu adotei que minha voz, pra quem ouve, do palhaço, do professor Dudu ou do Dudu, é a mesma, você acredita? Ah, é, né? Eu mudei. O meu não. O Sabe meu por quê? outra. Você mudou. Eu acho lindo isso. O que representa o palhaço pra você, doutora? Então, a doutora Paloma Pamonha Pereira Pera, ela gostava de conversar, né, com as pessoas que estavam fragilizadas, doentes nos hospitais, nos asilos, né? Porque o palhaço... O que é o palhaço, Dudu? Palhaço é a minha melhor versão. Pois é. Então, ele ia com a melhor versão dele fazer o quê? Rir. Exatamente. Isso é incrível. Sempre. Sempre. Rir é o melhor remédio? Olha, rir é muito bom, porque chorar entope o nariz. Você não existe. Claro que existe, eu tô aqui. Não muda. São 18 anos e não muda. Eu tô com sede. Beba água. Eu não consigo beber. Bate no nariz. Eu não... Volta. Não consigo beber água. Ai, que situação que você me coloca. Volta. Ai, Meu nariz tá escorrendo, Du. ai, que ótimo. O meu nem entrou. Voltei. Voltou. Tamires, psicanalista. Tamires, o mais rico do mundo é a gente poder rir. Sim. O mais rico do mundo é a gente poder conviver. E o mais rico do mundo é a gente poder resgatar isso. Eu tô num momento de... Talvez de déjà vu. Talvez num momento de... Eu já vi isso. Mas eu tô num momento de uma profunda gratidão com o que eu vivi hoje contigo. De verdade. A gratidão é minha. Era necessário. Era
para quem nos ouve, era necessário essa troca. E acima de tudo porque a gente escreveu uma grande parte dessa história juntos, lá atrás, né? Com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com os nossos desafios, com 2 jovens aprendiz, que continuamos aprendendo, Sim. mas com 2 jovens subindo num palco de teatro, num momento que foi ímpar, acho que na nossa vida. Eu digo isso porque o projeto que nós vivemos do teatro, nessa experiência, eu acho que foi homens e mulheres são diferentes, E ainda bem. e ainda bem. E foi a primeira vez que minha família me viu num palco de teatro sem gaguejar, né? Então existia uma história, existe um marco nessa história. Foi onde tudo começou. E nesse palco de teatro que nós fomos aprendizes, que nós aprendemos com a Cris, com a turma, com o que for, foi o que me formou para ser esse homem de quase 40 anos hoje, que construiu e está construindo a sua vida, seus ideais, suas vontades, seus projetos, enfim. Talvez foi porque eu entrei num palco falando que homens e mulheres são diferentes. E ainda E bem. ainda bem. Então isso faz muito sentido para mim hoje. Eu acho que se hoje existe esse podcast, é porque lá atrás a gente fazia Nós nos conectamos. os jogos, as brincadeiras, o teatro e a gente podia errar, podia acertar, podia tropeçar, podia rir, podia chorar e tava tudo bem. E hoje, 18 anos depois, a gente pode rir, a gente pode tropeçar, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente pode nem entregar talvez um melhor resultado e também tá tudo bem. Porque a vida é feita disso, É, vida real. vida real. Obrigado, Du, de coração. eu que agradeço. Tudo que você falou é mais do que a continuação do que eu tô sentindo também, né? É a mesma coisa. E nós realmente somos tudo isso. Nos tornamos. E ainda bem. E ainda bem. Então, muito obrigada. Na melhor hora e no melhor momento, a gente não só falou de coisa séria, mas a gente se divertiu muito. Sim. Como sempre foi. Foi 1h30, quase, acredito eu, que voou. Voou. Dava pra ser 3, 4 horas. Então, assim, já deixo aqui de bate-pronto que eu quero fazer um podcast novamente no seu tempo, Eu não falei de teatro hoje. tá? Mas Ainda falta falar de eu teatro. quero falar com você e com a Carol juntos. Olha lá. juntas. Muito bem, a dupla. Mas a gente focar só nesse tema. Eu acho que é importantíssimo a gente falar de relações abusivas, sim. Obrigada pelo espaço. E é só você falar quando. E a gente vai fazer, tá? Então, no tempo seu e da Carol. E vamos fazer isso acontecer porque o nosso papel é esse. É. E No dia do comunicador. no dia do Lembre-se. comunicador. Hoje. Que incrível. tudo bem preparado. Tudo. E acima de tudo, continue provocando isso. Continue inquietando as pessoas com suas falas, com seus textos, com suas poesias, com seus versos. Continue nessa jornada que você me escreveu, mas eu acho que a jornada é muito maior. Eu acho que você tem um papel no mundo muito forte. E o seu papel como Tamires é muito maior do que a gente falou aqui hoje. Eu acho que o seu papel da menina de Piracaia é muito maior do que eu estou vendo hoje. E me enche de orgulho ver o quanto você cresceu. Me enche de orgulho agora na positividade ver no que você buscou no que você buscou de formação, no que você buscou de ajuda para as pessoas, no que você buscou para a sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida familiar, no que você buscou na sua vida enquanto Tamires. Porque o retrato que eu tenho da Tamires é a Tamires de 17 anos. Pois é. Né? E a imagem que eu vejo hoje é da Tamires mulher, é da Tamires madura, é da Tamires sabendo o que quer, sabendo onde quer chegar e, acima de tudo, querendo auxiliar o outro. Eu acho que só o fato de você pensar no outro já faz com que você se torne uma pessoa ímpar nesse mundo. E então, obrigado por você me ensinar tanto hoje, porque há uns 2, 3 semanas atrás, ou até mais, que a gente estava conversando para alinhar o podcast, você falou assim: Edu, quando a gente estava lá no teatro, enfim, tal, eu aprendia tanto com você, porque Você fazia tudo. quando a Cris falava, monta um cenário, o Edu ia lá e montava o cenário. Talvez esse era o Edu de 18 anos atrás. E hoje eu te agradeço, porque hoje a lição que você me ensinou, eu não consegui te ensinar numa montagem de cenário, mas hoje você me ensinou o que é vida. Hoje você me ensinou como
eu posso olhar pro Edu de uma forma diferente. E acima de tudo, o quanto eu posso olhar pro outro sem julgar. Sem julgar no sentido da maldade. Sim. Mas o quanto eu posso julgar aprendendo. Eu acho que aí que tá o segredo. E obrigado por me presentear com esse mimo incrível do Chaves. E esse palhaço incrível que o Miguel... Eu vou postar isso hoje ainda. Que é o palhaço de capa de coração. E Um herói. com cabelo igual do Edu. Quase. Du, muita gratidão. Eu já ia fazer isso. Você fez primeiro. Muito obrigada. Você sempre vai ser meu amigo querido, amado, abençoado. Você é tudo isso, cara. Cada porta que você abriu aqui hoje era um pedacinho de tudo que você fazia lá. Só que agora é muito maior, né? Então você continua com a sua essência, que é linda. Nunca perca isso. Onde você for, por onde flores, né? Obrigada de coração, Du, por tudo mesmo e por não ter desistido de mim. Obrigado por você se permitir abrir seu coração e contar. Foi uma escolha. Exatamente. E obrigado por me permitir estar nessa escolha hoje, de você falar disso com todo mundo. Obrigada. De coração. Muito obrigada. Continue nessa jornada. Você também. Tô contigo. Junto, misturado. Valeu. Valeu. Gratidão. Gratidão. Gente, se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha, curta, comenta. Ouça no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Napa Cortes, no Instagram, no TikTok. A gente tá entregando rios maravilhosos. E nos próximos dias vai ter rios da Tamires também. E não perca, porque semana que vem tem mais podcast, tem mais NapaCast, metendo o nariz onde não é chamado. E vem comigo. Tchau, tchau.